Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. Falou-se que isso prejudicava de alguma maneira a questão dos insumos de vacina. Os insumos estão chegando, nunca houve absolutamente nenhum problema. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório. Os militares sabem o que é guerra química. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Essas declarações do presidente Bolsonaro não envolvem a China. Qual o país que mais cresceu seu PIB? E pela segunda vez, o Instituto Butantan suspendeu o invase da Coronavac pela falta do insumo farmacêutico ativo, o IFA, matéria-prima do imunizante. Olá, minha gente, estamos aqui de volta com mais um episódio da nossa série Réu Confesso. E desta vez vamos falar da politização da pandemia como uma cortina de fumaça para esconder os crimes do presidente. Para não assumir suas responsabilidades na pandemia, Bolsonaro distorce a realidade e tenta apresentar governadores e países, especialmente a China, como inimigos. Na busca pela imunidade de rebanho sem vacinação, Jair Bolsonaro lançou mão de diversas estratégias para encobrir seus reais objetivos. Como já mostrado nesta série, o presidente criou várias cortinas de fumaça para estimular a propagação do vírus, uma vez que tinha o objetivo de adoecer as pessoas propositalmente. Assim, negou a gravidade da pandemia, apresentou a cloroquina, um remédio ineficaz como fórmula mágica para a cura da doença, e negou um auxílio emergencial digno aos trabalhadores. Outra estratégia foi a politização da pandemia. Item 11 da lista de crimes do Executivo, elaborada pela própria Casa Civil da Presidência da República. Há vários exemplos de politização. Quando governadores tomaram medidas para proteger a população, Bolsonaro os acusou de parar o país para prejudicar seu governo. E, diante do desenvolvimento de uma vacina pelo Instituto Butantan, Bolsonaro atacou o governador de São Paulo, João Dória, e desacreditou o imunizante, referindo-se a ele como vacina. Os ataques à China, aliás, são uma constante no discurso de Bolsonaro, no discurso de seus filhos e de vários integrantes do governo. No episódio mais recente, em 5 de maio, o atual presidente sugeriu que os chineses teriam criado o novo coronavírus como parte de uma guerra bacteriológica para pôr o mundo de joelhos. Após a declaração, o Instituto Butantan denunciou que os ataques ao país asiático, ameaçam a entrega de insumos para a produção da Coronavac. E o governo chinês reagiu. Soltou uma nota dizendo: o vírus é o inimigo comum da humanidade. A tarefa urgente agora é que todos os países se unam na cooperação antiepidêmica e se esforcem por uma vitória rápida e completa sobre a epidemia. Opomos-nos firmemente a qualquer tentativa de politizar e estigmatizar o vírus, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin. Ao fazer uso político da diplomacia, Bolsonaro coloca outros países na posição de suspeitos, num movimento semelhante ao que fez com os governadores internamente. Assim, atrasa o combate efetivo ao vírus sem assumir a responsabilidade por seus atos.
A farsa, porém, fica cada vez mais evidente e começa a ser investigada pela CPI da Covid, que já convocou para depor o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O primeiro chanceler de Bolsonaro, além de explicar a escolha do governo de atacar com tanta frequência um parceiro tão fundamental como a China, deveria explicar também e esclarecer por que atuou nas instâncias internacionais contra a vacinação de brasileiros. Não explicou nada disso. Sim, é preciso lembrar que Araújo articulou contra a adesão do Brasil ao consórcio de vacinas COVAX Facility, formado em 2020 pela OMS, conforme revelou a revista Época. Como justificativa para essa sabotagem, Araújo dizia às pessoas próximas que fortalecer a OMS seria o mesmo que fortalecer, imaginem, o globalismo. Bolsonaro e seus ministros constantemente acusam adversários de agir por motivações ideológicas. É uma tática para disfarçar o fato de que este é, na verdade, o modus operandi do governo. Na pandemia, a politização serviu mais uma vez para encobrir os reais objetivos deste necrogoverno, que optou pela imunidade de rebanho sem vacina, mesmo sabendo que causaria a morte de centenas de milhares de pessoas, como de fato causou. A verdade, porém, em breve estará clara para todos os brasileiros. Esperamos que a CPI da pandemia tenha firmeza para desmascarar essa politização do vírus e da pandemia do coronavírus, que tem servido de biombo para o governo se esconder atrás das suas responsabilidades. Por hoje era isso. Nos próximos episódios da série Réu Confesso, mais crimes do presidente. Por hoje, muito obrigado. Até a próxima. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único, que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas, acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro, damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Está começando mais uma edição do Jornal PT Brasil e você vai ver. Em Fórum Mundial da Alimentação, Lula destaca a retirada mais uma vez do Brasil do mapa da fome. Em encontro no Vaticano, o Papa Leão XIV reconhece liderança do Brasil na luta contra a fome. Inscrições para curso do PT sobre plataformas digitais e redes sociais vai até amanhã. E em menos de um mês, maior conferência climática vai reunir líderes mundiais na Amazônia para discutir impactos ambientais e transição energética.
Hoje é segunda-feira, 13 de outubro, e o Jornal PT Brasil já começou. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo via satélite pelo PT Sat, canal 1313, também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Lúcia e Marilene. Comente, envie sua mensagem, aproveite também, já se inscreva em nossos canais oficiais e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. A gente abre essa edição contando que o presidente Lula está desde domingo em Roma, na Itália, onde participou hoje da abertura do Fórum Mundial da Alimentação. O evento marcou a comemoração dos 80 anos de criação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO. Em seu discurso, Lula celebrou ter tirado o Brasil novamente do mapa da fome. Estamos interrompendo o ciclo de exclusão. Um país soberano é um país capaz de alimentar o seu povo. A fome é inimiga da democracia e do pleno exercício da cidadania. É possível superá-la por meio de ação governamental. Mas governos só podem agir se dispuserem de meios. Por isso, ampliar o financiamento ao desenvolvimento, reduzir os custos de empréstimos, aperfeiçoar sistemas tributários e aliviar a dívida dos países mais pobres são medidas cruciais. Não basta produzir, é preciso distribuir. Poucas iniciativas contribuiriam tanto para a segurança alimentar e nutricional quanto uma reforma da arquitetura financeira internacional que direcionasse recursos para quem mais precisa. Sob liderança do diretor-geral da FAO, o Brasil tornou-se parceiro em mais de 40 países, fortalecendo a cooperação sul-trilateral. 6 instituições brasileiras, entre as quais a Embrapa, foram agraciadas este ano com o prêmio da FAO de reconhecimento técnico a boas práticas, que o Brasil se dispõe a compartilhar com seus sem condicionalidade. E na sexta-feira, o presidente Lula também comemorou a pesquisa do IBGE, que mostrou que o Brasil atingiu o menor patamar de insegurança alimentar na história, com 26 milhões e meio de pessoas saindo do mapa da fome em 2 anos. Nesse período, o país alcançou o menor índice de lares com insegurança alimentar grave no país. Os índices de insegurança alimentar leve e moderada também caíram e a redução foi registrada nas áreas rurais e nas áreas urbanas. E agora há pouco, o presidente Lula concedeu uma entrevista coletiva na Itália. Vamos acompanhar um trecho. Se houver interesse político dos governantes do mundo inteiro, se encontrará um jeito de colocar o café da manhã e o almoço na janta para o povo pobre do mundo inteiro. Não tem explicação o mundo rico gastar 2 trilhões e 700 bilhões em armamentos, com apenas 12% disso, 300 e poucos bilhões, a gente poderia dar comida a 763 milhões de seres humanos que passam fome. Então eu fiz questão de vir aqui na FAO, sabe, encontrar com o Papa para poder dizer essas coisas, porque a gente só vai acabar com a fome no mundo quando houver indignação da humanidade. Há muito tempo atrás se dizia que a gente não ia ter capacidade tecnológica de produzir alimento para acompanhar o crescimento da humanidade. E hoje nós produzimos quase 2 vezes o alimento necessário. Então não basta produzir, é preciso consumir. É preciso chegar até as pessoas e fazer com que as pessoas recebam esse alimento. O mundo desigual porque a economia, tal como ela é pensada, leva ao mundo desigual. Bom, e como a gente viu aí o presidente Lula citando o Papa, né? Antes da abertura do Fórum Mundial da Alimentação, o presidente se encontrou com o Papa Leão XIV. A conversa durou cerca de 30 minutos na biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano. Lula e o Papa conversaram sobre religião, fé e questões conectadas ao Brasil e aos grandes desafios do momento atual do planeta. O Papa reconheceu a liderança do Brasil na luta contra a fome.
O presidente convidou o Papa para vir ao Brasil durante a COP30, mas Leão XIV não poderá participar, já que estará em celebrações do jubileu. O Papa sinalizou a Lula que virá ao Brasil em um momento oportuno. O presidente Lula pediu que a sobretaxa de 40% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros seja retirada na fase de negociação da suspensão da tarifa. A solicitação foi feita em telefonema a Donald Trump. A informação foi confirmada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. A reunião entre Lula e Trump foi na segunda passada. Na ocasião, o presidente norte-americano designou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, para dar sequência às negociações com Alckmin, com o chanceler Mauro Vieira e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E agora a gente muda de assunto para falar sobre os desvios no INSS. Enquanto o governo Lula agiu para estancar os descontos e devolver os valores às vítimas, a oposição tentou inverter a narrativa, culpando quem desvendou o crime. Você vai ver agora uma reportagem baseada no relatório elaborado pela assessoria parlamentar do PT no Congresso Nacional, intitulado Os Verdadeiros Bandidos da Farra do INSS, que expõe os nomes, as entidades e as omissões que alimentaram esse escândalo. Um grupo de empresários, lobistas e servidores transformou o INSS num verdadeiro balcão de negócios. Enquanto aposentados viam seus benefícios diminuírem, uma geração de jovens milionários desfilava de Lamborghini, patrocinava eventos religiosos e abria fintechs com dinheiro desviado dos idosos. De acordo com o documento da assessoria parlamentar do PT, a fraude bilionária teve origem durante o governo de Jair Bolsonaro. Entre 2019 e 2022, um conjunto de atos legais e administrativos, como a MP 871, o Decreto 10.537 e a Lei 14.438, abriram brechas que eliminaram controles e permitiram o acesso de entidades privadas a dados sigilosos de aposentados. Essas medidas desobrigaram as associações a renovarem as autorizações de desconto e legalizaram entidades de fachada que passaram a operar dentro do sistema do INSS. A falta de fiscalização e a omissão deliberada do governo anterior criaram um ambiente perfeito para a instalação das fraudes. O relatório da assessoria do PT identifica os principais articuladores. Américo Monte Júnior, ligado a várias entidades familiares de fachada, movimentou milhões em descontos não autorizados. Seu grupo criou uma rede de associações fantasmas conveniadas ao INSS, com seu pai, tio e filha nomeados como dirigentes. Américo Monte, segundo o relatório do COAF, fez 2 transferências de R$500 mil somente a uma conhecida revendedora de Alphaville na Grande São Paulo e outra de Minas Gerais. Deu R$200 mil a um pastor de igreja em Alphaville, R$218 mil a joalherias e R$100 mil a uma marca de tênis italiana. Outro destaque do relatório é Felipe Macedo Gomes, dono da Amar Brasil Clube de Benefícios. Segundo a assessoria do PT, sua entidade recebeu R$324 milhões em convênios durante o governo Bolsonaro. Durante sua gestão, a Amar Brasil saltou de poucas centenas para quase 200 mil filiados em tempo recorde. Segundo reportagens, Macedo também possui uma empresa de pagamentos, a Handbank, e uma offshore na Flórida, nos Estados Unidos. O documento também cita Anderson Cordeiro e Igor Delecrode, responsáveis por softwares usados para validar autorizações falsas em massa. As fraudes eram automatizadas, atingindo milhares de beneficiários por dia. Igor é sócio da empresa PowerBee, especializada em biometria e validação digital. Ao menos 8 entidades contrataram a PowerBee e arrecadaram R$1,4 bilhão com descontos em aposentadorias. Segundo o relatório, Luciano Fracaro e Fernando Cavalcante completam o círculo. Ambos já haviam sido denunciados em golpes anteriores e atuavam com empresas de fachada
lobistas e advogados de alto escalão, como Nelson Williams, apontado por investigadores da Polícia Federal como advogado de uma das associações envolvidas. Em depoimento na CPMI do INSS, Fernando Cavalcante não soube especificar nem o tamanho do seu patrimônio. Ferrari. O senhor vai dizendo quantas Ferraris? Uma Ferrari. Aí, por favor, vá dizendo dessa forma. Mercedes. Quantas? Umas 3. Eu vou anotando aqui. Vamos lá. Licença. Isso eu tô falando, mas pode ser que a cabeça esteja equivocada. Claro, mas 23 veículos é para todo mundo. Isso. 3 Mercedes, uma Ferrari, por favor, na FAQ. Tem algumas motos. Quantas motos? Tem umas 10 motos. 10 motos. Eu só sei uma coisa. Essa gente toda enriqueceu. Da noite para o dia se tornaram milionários. Não são agricultores, não têm indústria, não são comerciantes. Como é que essas pessoas, senhor presidente, do dia para a noite, todas se tornaram milionários? O tal do Fracaro mostrou aqui 2 Lamborghini, tem o maior iate do Brasil. O outro veio aqui, o Careca tem não sei quantos carros. Esse de hoje tem uma Ferrari, tem uma réplica do carro. Pergunto para eles, quantos de Cavalcante tu tem? Não sei. Quem é no Brasil, gente, que vem aqui e diz, eu não sei quantas obras do Di Cavalcante eu tenho. Que fortuna é essa? Só trata dinheiro, patrimônio, recurso, dessa forma desprezível, quem não ganhou isso trabalhando, senhor presidente. De acordo com o documento, denúncias começaram a chegar à Defensoria Pública e ao Ministério Público ainda em 2019, mas sob o comando de Sérgio Moro e Anderson Torres, a Polícia Federal não abriu nenhuma investigação. Auditorias foram interrompidas e os alertas da CGU ignorados. Em 2019, aí vem um decreto do governo Temer dizendo o seguinte: não precisa mais de carta sindical. Qualquer entidade associativa poderá fazer parte e ter as CTs, desde que sejam entidades de aposentados e demonstre os filiados. Aí é que começaram a aparecer essas entidades ali, ó, de 2019, a grande maioria delas. Hoje são 42, né? Conafer, Amar, Ambec. Então essas entidades picaretas que não precisavam de carta sindical, portanto nada tem a ver com o sindicato. Às vezes o preconceito é grande, eles falam os sindicatos, não são sindicatos, são associações de aposentados picaretas que roubaram dinheiro do servidor, que é o que nós estamos vendo agora. Elas então entraram em 2019 e passaram a receber lá de dentro do INSS, através de roubo, e nós vamos chegar nesses que estavam roubando lá, e são muitos, a gente já tem vários deles em mente, todo mundo sabe disso. Nós vamos chegar a quem lá de dentro corrompia e mandava estes aposentados como se fossem filiados das entidades. As entidades então tinham um esquema de fingir que ampliava a sua filiação. E assim aumentaram-se o roubo. Coitado do aposentado, 40, 50 reais, isso de milhões de aposentado virou bilhões. A blindagem política era evidente. O relatório cita que ministros como Onyx Lorenzoni, Rogério Marinho e José Carlos Oliveira mantiveram convênios com entidades sob suspeita e promoveram dirigentes do INSS investigados por corrupção. Era a estrutura da fraude protegida por dentro. Aqui o senhor disse que transferiu dinheiro para apoiador, para não sei quem, para isso e para aquilo, porque tem que prestar conta. Nós temos que chegar, além do senhor, nos verdadeiros parceiros seus. Quem eram os seus parceiros? Quem era que estava comunado contigo? Era o ex-ministro Onyx, que recebeu doação de campanha? É o presidente Bolsonaro, que te indicou que o senhor ali faz juras de amor no vídeo de posse? Quem eram? Quem eram? O senhor vai ter que prestar conta a essa CPMI, porque os números não os desmentem. O roubo foi de todas as entidades laranjas que o senhor colocou para dentro. O senhor aqui também iniciou falando que o senhor tomou conhecimento desses descontos indevidos por entidades associativas com a operação sem desconto, não é isso? Concorda? Foi isso que o senhor disse. Pois é. Mas eu tenho aqui um ofício do dia 5 de junho de 2018
direcionado ao senhor José Carlos Oliveira, superintendente regional do INSS, reportando procedimento preparatório em epígrafe foi instaurado nesta Procuradoria da República a partir de representação efetuada por cidadão narrando a ocorrência de descontos irregulares em seu benefício previdenciário sem consentimento. Olha, o senhor foi informado formalmente pela Procuradora da República sobre desconto irregular, fraudulento. E o senhor aqui, quando a gente pergunta, o senhor fala, não, eu só tomei conhecimento agora com a operação sem descontos. Isso, com todo respeito ao relator. O crime de falso testemunho, no 342, é de ação penal pública incondicionada. Se a gente fosse levar ao pé da letra, o artigo 301 do Código de Processo Penal diz, qualquer do povo poderá, e a autoridade policial e seus agentes deverá prender quem quer que se encontre em estado de flagrante delito. A farsa só foi desmantelada em 2025, com a Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, a pedido do governo Lula. Foram 211 mandados, 8 prisões e 8 bloqueios de 2 bilhões e 800 milhões de reais em bens, só na primeira fase. Agora, no mês de outubro, foram abertos novos 66 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados de São Paulo, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia e no Distrito Federal. O relatório do PT destaca que a investigação só avançou porque o novo governo decidiu enfrentar o crime. O relatório mostra que o governo Lula não apenas desbaratou o esquema, como criou mecanismos inéditos de proteção. O INSS bloqueou convênios suspeitos, afastou servidores e firmou acordo com a Advocacia Geral da União no STF para devolver o dinheiro sem ação judicial. Mais de 5 milhões de aposentados e beneficiários do INSS já receberam o ressarcimento. Ninguém, nenhum agente público tem a obrigação de assumir um cargo público e já a partir daquele momento está sabendo. Mas o que diferencia os governos e o combate à corrupção é quando sabe qual é a providência que é tomada. O nosso governo soube, a nossa CGU investigou, a nossa Polícia Federal atuou e aqui não teve ônus da prova para o que foi lesado. Todos foram ressarcidos e a investigação é para recuperar o dinheiro que foi roubado. E a seguir nós mostramos uma reportagem sobre o ataque de Tarcísio ao PT após queda nas pesquisas eleitorais. Não sai daí que a gente volta já. O PT acredita na força da comunicação e investe para falar com todo mundo em todos os cantos, por todos os meios. E o rádio, o canal mais ouvido do Brasil, está bombando com muita informação e credibilidade. É a nossa rádio, a Rádio PT. Depois de crescer quase 200% em audiência em 2024, a Rádio PT segue firme, conquistando ainda mais espaço. A Rádio PT está no ar 24 horas por dia, com tudo que a militância quer e precisa saber. Notícias atualizadas, análises afiadas e uma programação feita com muito compromisso e coração petista. Tenho notícias do PT, boletins diários e o nosso podcast que já passou da marca de 700 episódios. É muita informação com qualidade, todo dia, o dia todo. A Rádio PT está em todas as plataformas. E claro, você é parte dessa construção. Gente, eu quero agradecer de coração os nossos ouvintes da Rádio PT pelo acompanhamento. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e após queda nas pesquisas eleitorais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, gravou um vídeo com um discurso vitimista e acusando o PT e o ministro da Fazenda. A máscara de Tarcísio de Freitas e de seus aliados da extrema-direita está caindo. O governador de São Paulo publicou um vídeo em suas redes sociais na última semana atacando o Partido dos Trabalhadores e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
No vídeo, Tarcísio diz que vem sendo alvo de mentiras por parte do PT. Mas, na verdade, quem tem um longo histórico de mentiras e disseminação de fake news é ele mesmo. O assunto abordado no vídeo de Tarcísio é a medida provisória 1303, que foi derrubada na última semana na Câmara dos Deputados. A MP tinha como objetivo taxar bancos, bets e bilionários, além de fiscalizar a atuação das fintechs que oferecem serviços financeiros digitais. Vale lembrar que muitas fintechs foram usadas pelo PCC para a lavagem de dinheiro do crime organizado. Mas parece que taxar e fiscalizar os mais ricos não é interesse da extrema-direita e que Tarcísio é um dos principais articuladores desta ação. Afinal, na tribuna da Câmara dos Deputados, o próprio líder do PL agradeceu as articulações de Tarcísio para a queda da MP. Governador Tarcísio, receba do alto da tribuna da Câmara dos nossos deputados o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por todo o seu empenho. Mas as ações de Tarcísio de Freitas contra a democracia brasileira não começaram agora. O governador de São Paulo também está atuando fortemente para anistiar Bolsonaro e os demais acusados de planejar a tentativa de golpe de Estado, o assassinato do presidente eleito, do vice e de um ministro do STF e os ataques aos 3 poderes executados no dia 8 de janeiro de 2023. Nas articulações para a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, o governador de São Paulo também se manifestou contra beneficiar milhões de trabalhadores brasileiros. Quando você, por exemplo, abre mão de uma base de pagantes relevantes, quando você troca e aí resolve fazer o seguinte: eu vou abrir mão dessa base, que é o que todos os países fazem, e eu vou apostar em outra coisa. Eu vou tributar o capital, eu vou tributar o estoque de capital, ou seja, eu vou destruir poupança e vou impedir o investimento, né? E aí é o contrato com fracasso. A fala feita por ele usa termos técnicos e até confusos para enganar a população. Mas, na prática, o que ele diz é que é um erro o governo abrir mão de uma base de pagantes relevantes, ou seja, os trabalhadores que ganham até R$5 mil, e passar a cobrar imposto do estoque de capital, isto é, dos mais ricos. O dinheiro economizado pelo povo vai aquecer a economia e gerar demanda, mas Tarcísio segue ao lado dos bilionários. A escola política que formou Tarcísio de Freitas na defesa dos super-ricos e contra a população brasileira é bem conhecida. Entre 2019 e 2022, o Brasil já enfrentou este desafio e viveu momentos de dor com um governo negacionista em meio à pandemia da Covid-19, chegando a mais de 700 mil mortos pela doença. Tarcísio já mostrou que aprendeu direitinho. E qualquer semelhança com o seu líder da extrema-direita não é mera coincidência. Ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. Eu sou a favor da liberdade. Por que eu vou obrigar uma pessoa a se vacinar? Essa pessoa trabalha com o público, né? E ela pode colocar o público em risco, eu não acho que não há problema nisso. Acho que não. Vamos supor, aquela pessoa já teve, por exemplo, a doença, já constituiu imunidade. Essa questão, essa opção vacinal ou não, é de cada um. É de Se vencer a eleição, o senhor vai acabar com a obrigatoriedade? Com certeza, vou acabar com a obrigatoriedade. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro. Tá? Eu estou com Covid. No dia que começarem a falsificar a Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ainda bem que ainda não chegaram nesse ponto, né? Não, Coca-Cola até aqui não. E a minha é normal. E o governo Lula lançou um aplicativo chamado MEC Enem, um simuladão do Enem. O aplicativo está disponível gratuitamente para todos os telefones e computadores, com simulados de questões de provas anteriores, transcrição da redação escrita à mão, correção rápida e automática da redação, assistente virtual para dúvidas e cronograma de estudos e materiais de apoio e reforço personalizados. Vamos ver o recado do ministro Camilo Santana e do presidente Lula.
Dia 9 de novembro. É a prova do Enem. Camilo, me diga uma coisa. O que você está apresentando aos nossos companheiros e companheiras que vão fazer o Enem, dia 9? Presidente, isso aqui é o MEC Enem, uma plataforma que é a mais moderna para o jovem ou qualquer brasileiro que queira se preparar para fazer a prova do Enem, porque a prova do Enem é o acesso às políticas que o senhor criou. O ProUni, o FIES, o SISU. Como é que funcionava isso antes desse programa? Não, antes não tinha. Aliás, tem no mercado hoje, pago, né, para algumas pessoas que quiserem pagar ferramentas como essa. O senhor está fazendo, nós estamos fazendo... Quer dizer que o pessoal vai ter de graça? Vai ter de graça. Pelo GovBR. Vai ser para entrar pelo GovBR e vai ser de graça para ter simuladão do Enem, fazer a prova, tirar dúvida. A grande novidade é a redação. A redação ele vai fazer numa folha de papel em branco A4, escrevendo com uma mão, como ele faz lá na prova do Enem, bate a fotografia, a ferramenta corrige, transcreve a redação, corrige, dá nota e diz onde é que você errou. Vai poder ter aula, tanto em PDF, como também aula em vídeo com o professor. Cara, vocês perceberam? Vocês perceberam a chance que vocês estão tendo de ter acesso a tudo que nós nunca tivemos? Portanto, agora, só não passa no Enem quem não quiser. O senhor está lançando essa plataforma hoje para todo o Brasil, gratuita, e daqui a pouco vai estar disponível nas lojas, tanto para Android como para iOS, para que você possa estudar e entrar na Universidade Brasileira. Não espere para amanhã, comece a estudar hoje. Faça o simuladão do MEC Enem e seja o melhor aluno dessa prova. Parabéns ao pessoal do MEC. Tá aí, então, o governo federal dando oportunidade, né, para que as pessoas, não só aquelas que podem pagar também, consigam ter acesso a esse simuladão, poder estudar e chegar mais bem preparado nessa prova no dia 9 de novembro. E no TV Elas por Elas de hoje, a psicóloga e comunicóloga Iana Aguiar fala sobre como a comunicação e a educação popular podem andar juntas na construção de consciência crítica, afeto e transformação nos territórios. Uma conversa sobre escuta, pertencimento e o poder das palavras para mudar o mundo. É hoje às 16h aqui na TV PT. Não perca. E olha só, a gente muda de assunto para falar que Israel começou a cumprir parte do acordo de cessar-fogo assinado entre o país e o grupo Hamas na semana passada. Nessa segunda-feira, começaram a ser libertados parte dos quase 2.000 prisioneiros palestinos. Do outro lado, o Hamas libertou os últimos 20 reféns na faixa de Gaza. O grupo ainda pediu mais tempo para encontrar e devolver quase 30 corpos de israelenses. O acordo de paz entre Israel e Hamas foi apresentado em setembro pelos Estados Unidos e negociado com a mediação de Egito, Catar e Turquia. O plano previa a retirada gradual das tropas do território palestino e Israel diminuiu a área de ocupação em Gaza de 75% para 53%. Apesar do acordo, outras fases ainda precisam ser negociadas, entre elas a transição de governo na faixa de Gaza. Líderes mundiais se manifestaram e parabenizaram pelo acordo, mas países como China e Rússia afirmaram que é preciso também levar em conta um cessar-fogo permanente e o reconhecimento do Estado palestino. O presidente Lula também já havia se posicionado, inclusive na Assembleia da ONU, a favor do reconhecimento do Estado palestino pela comunidade internacional. E no próximo bloco nós falamos sobre a COP30. Não sai daí que a gente volta já. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Já preparou seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Estamos de volta com o jornal PT Brasil e olha só, o PT vai promover a partir de amanhã e até sexta-feira o seminário PTEC. O evento vai contar com oficinas estratégicas para as redes sociais.
As atividades vão ser virtuais e híbridas com ações em Brasília. O objetivo é qualificar a militância e os dirigentes de comunicação, fortalecendo a presença do partido nas redes e unificando sua atuação digital. A atividade é exclusiva para afiliados e dirigentes do partido. Inscreva-se nas últimas vagas. O link das inscrições está no site do PT, pt.org.br. E a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima está chegando. Nesse mês, Belém, a capital do Pará, recebe o maior evento anual sobre mudanças do clima no mundo. A cada ano, um país recebe o encontro que tem como principal missão buscar formas de implementar a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Este documento foi adotado por diversos países em 1992, com a meta de estabilizar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. As COPs começaram em 1995 na Alemanha. Agora, 30 anos depois, vai ser a vez de o Brasil reunir líderes de todo o mundo em meio à floresta amazônica. O país será o anfitrião do evento e terá um papel de protagonista na agenda ambiental global, buscando apresentar soluções para a crise climática e fortalecer o multilateralismo. Esta será uma grande oportunidade para mostrar soluções como a bioeconomia e o uso de energias renováveis, além de propor a integração dos mercados de carbono, consolidando sua liderança em sustentabilidade. A conferência também coloca a luz sobre a importância da Amazônia e os desafios sociais e ambientais da região. Na última semana, durante uma das agendas preparatórias da COP30, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou as ações e os esforços para cumprir o compromisso de desmatamento zero até 2030. Eu celebro o seu compromisso corajoso, o único país que tem o compromisso de desmatamento zero até 2030. Uma salva de palmas para o presidente. O país que vai sediar a COP30 para ser a COP da verdade, a COP da implementação, a COP da justiça climática. Anote na agenda, entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém, no Pará, a COP30 vai reunir centenas de países para discutir ações de enfrentamento à crise climática no mundo. Então, só reforçando e corrigindo, a COP30 acontece no mês que vem, em novembro, do dia 10 ao dia 21, como a gente acompanhou, para discutir aí transição energética, impactos ambientais, reunindo os principais líderes mundiais que virão então ao Brasil, estarão na Amazônia para discutir esse assunto tão importante no mundo. E no Café PT de hoje, você viu uma entrevista com o reitor da UFRJ, Roberto Medronho, sobre os investimentos do governo Lula na educação superior e na própria universidade. Após o golpe contra a presidenta Dilma, houve uma quase que terra arrasada na área da ciência e tecnologia. No governo anterior, então, nós éramos... não precisa nem ficar citando aquele período tenebroso da história do país e das universidades. O que o presidente Lula fez em prol das universidades da ciência foi recompor o orçamento da universidade para anterior a 2019. Então, isso foi a primeira coisa. Então, se você vê a curva, ela vem na descendente, inicia o governo Lula, ela começa a crescer. Isso é fundamental para que nós possamos produzir mais e melhor. Óbvio que a gente reconhece que há necessidade de mais investimentos, porque o passivo deixado pelos dois governos anteriores é muito grande, esse investimento. E esse acolhimento, e ter um presidente que preza pela educação, que foi o que mais investiu na educação nesse país, que preza pela ciência, tecnologia e inovação, para nós já nos dá um ânimo enorme. E a gente acredita que sim, o presidente, o que puder fazer, ele fará e está fazendo
para melhorar o ambiente, o ecossistema de educação, ciência, tecnologia e inovação para o nosso país. Sabe por quê? Porque isso é uma questão de soberania. E o Jornal PT Brasil de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e eu te espero amanhã. Tchau! No programa de hoje você verá a segunda parte do 28º Congresso da APEUESP. Vai saber mais sobre a plenária do dia 3 e vai conferir a ação parlamentar da professora Bebel. Acompanhe. O 28º Congresso da APEUESP teve diversos temas em pauta. Os desafios do sindicalismo num mundo em constante transformação foi um dos debates mais intensos. Com a presença de convidados como José Dirceu e Valério Arcari, professores e professoras participaram ativamente do segundo dia de debates. Nós optamos por ter uma mesa que pensasse, sim, de forma corporativa, a vida dos professores e das professoras e dos profissionais da educação. Mas uma mesa que também debatesse a importância da política na vida da educação, porque a educação também tem política e a gente não pode negar. Nunca foi tão importante a educação como nesse século, por causa de toda a revolução que estamos assistindo, tecnológica, científica. A era digital já é uma realidade nas escolas, as escolas precisam, os governos precisam correr atrás do tempo já, a inteligência artificial está chegando, a robótica, e principalmente as mães hoje reivindicam 2 direitos, meu filho na escola integral o dia todo e meu filho com profissão saindo do ensino médio. Então nós precisamos priorizar a educação, mais ainda já que os governos do presidente Lula têm priorizado, principalmente que nós passamos pelo governo do Bolsonaro e sabemos o que ele fez com a educação, o desmonte que foi feito na educação. Política sindical e política educacional também são políticas permanentes da APEUESP e foram amplamente debatidas neste congresso. Essa luta que nós vamos fazer, ela é, no médio e no curto prazo, uma luta em defesa da educação e do país. E esse congresso está acumulando, informações, análises, reflexões. Hoje nós estamos vivendo um momento ímpar e esse congresso tem uma tarefa fundamental de apresentar um plano de lutas para consolidar esse sindicato como um instrumento de luta de toda a classe trabalhadora, no caso dos trabalhadores da educação de São Paulo, mas que certamente impacta na vida de toda a sociedade do Estado de São Paulo. O Congresso da APEUESP está tendo um olhar horizontalista, como a nossa companheira Bebel tem colocado muito fortemente nas mudanças estatutárias que vamos fazer nesse Congresso. Precisamos abrir a APEUESP para a sociedade civil, para as outras entidades e fortalecer, sim, a educação e a classe trabalhadora. Encontros como estos redundan en mayor beneficio para la educación pública. Juntarnos a pensar colectivamente la educación es importantísimo para nuestra labor como docentes y encuentros como estos se abocan a eso y no tengo duda que van a lograr muy buenos acuerdos y muy buena unidad de trabajo y de lucha. Podemos compartir las experiencias para que como maestros vayamos avanzando en el tenor de políticas públicas que nos puedan favorecer a todas y a todos. Os congressos sempre teve para a APEUESP uma importância muito grande, porque é a instância máxima de deliberação do sindicato. E esse ano está firmemente empenhado na luta por democracia, por melhoria da qualidade de ensino, para que os professores do Estado de São Paulo tenham a oportunidade de poderem ter um trabalho digno, um trabalho decente. A gente está aprovando também aqui um plano de lutas, que esse plano de luta é para que a gente possa enfrentar da forma que o governador precisa, para que a gente possa melhorar não só a educação, mas também as condições de vida dos trabalhadores de educação no Estado de São Paulo. E é só lembrar que o ano que vem, 2026, é um ano eleitoral, portanto, essa categoria tem a chance de trocar o governador, o gestor público estadual, tem a possibilidade de colocar um governante que realmente tem interesse com a educação e dê uma atenção especial para esse setor, para a educação e para os profissionais da educação,
que são tão discriminados. Próximo passo é Brasília, dia 29 de outubro, onde nós vamos protestar, fazer um grande ato contra a reforma administrativa que desmonta a carreira dos servidores públicos no Brasil. Quase 2.000 professores e professoras de todo o estado de São Paulo, representando as nossas 95 subsedes, 3 dias com grandes convidados, com grandes debates e o principal, grandes deliberações. Deliberação para o professor, para a professora, para a educação e para a comunidade escolar. Aqui se desenvolveu um novo projeto sindical, que é a articulação com todos os movimentos sociais, com todos os segmentos, porque no nosso entender, a defesa incondicional de uma escola pública de qualidade passa por todos. A sociedade precisa dos futuros cidadãos e cidadãs que serão formados nas escolas públicas. Mas mais importante que isso, penso que foi a amplitude que esse congresso teve. Nós, primeiro, o próprio temário, a homenagem a Pepe Mujica, e aí a gente vê que é exatamente a horizontalização, é abertura, é democracia, é busca de soberania, que é a nossa palavra do momento. E domingo nós estivemos nas ruas, inclusive, pela democracia, pela soberania, para que nenhum golpista tenha anistia. E o tempo todo o debate político, ele tanto foi na política focada no estado de São Paulo, mas ao mesmo tempo alertando a população para não aceitar anistia para golpista. A categoria saiu mais unida e fortalecida depois do 28º Congresso Estadual da APUESP e mais preparada para lutar pelos seus direitos. Nós tivemos mesas plurais aqui. Ninguém pode dizer que nós fizemos um congresso meia boca só para nós. Nós quisemos ouvir todos e todas. E assim o fizemos. Então, para vocês, um grande abraço, um beijo no coração de cada um e cada uma. E que vocês sintam-se honrados de fazer parte desse momento da história da APUESP. No dia 3 de outubro, a APUESP convocou uma plenária em sua sede no centro da capital paulista para defender os direitos da categoria dos professores e professoras. Foi uma resposta aos recentes ataques do governo estadual. Na pauta da plenária estava a onda de demissões de profissionais da educação que trabalham em salas de leitura e com o PROAT, Projeto de Apoio à Tecnologia da Informação, a reivindicação por melhores condições de trabalho nas escolas e outros assuntos importantes que não afetam apenas a categoria, mas toda a população. Pode correr o risco de fecharem tantas salas de aulas e o ano que vem não tem vaga para os filhos deles. É isso que vai acabar acontecendo. Demite em massa professor, não tem professor para dar aula. Então é uma cadeia de problemas. Em todas as falas, o recado era claro: a categoria vai lutar e se mobilizar para que suas demandas sejam atendidas. Nós estamos querendo dar melhores condições de vida e de trabalho para os professores, que é isso que o governo não faz e deveria fazer. Então a plenária foi muito importante, ela é uma plenária pós-congresso e nós vamos armar a luta da categoria. Esse é o recado forte para esse governo. Nós queremos dizer para o governador Tarcísio o seguinte: ou ele reintegra todos os demitidos, seja das salas de leitura, porque a sala de leitura tem uma importância fundamental na vida dos jovens, das crianças, o PROAT, que são as TIs, aqueles que lidam com tecnologias, e também outros demitidos, ou nós vamos para uma greve. A boa notícia é que no mesmo dia, a APUESP conseguiu uma importante vitória. A Justiça concedeu liminar em ação coletiva da APUESP, determinando a reversão das medidas que levaram à demissão de professores. O sindicato está mobilizado para garantir que essa medida seja plenamente cumprida. Na Alesp, a professora Bebel denunciou o descaso do governo estadual com os alunos com necessidades especiais e também fez um alerta. Se demitir professores que foi ao médico porque esteve doente e aí ele tem o seu vínculo cortado, no caso do professor categoria O, e mesmo os efetivos, que acaba tendo perdas também, aqueles que são concursados, eu quero dizer que nós vamos fazer uma greve, deputado, porque não dá mais. É o absurdo do absurdo, é o ápice. Uma pessoa não poder adoecer. Eu não tenho culpa de ficar doente. Hoje, por exemplo, eu tenho um problema de fígado. Eu comi uma porcaria, você fala, quem mandou só comer? Não interessa, você comeu.
E aí você passou mal, como é que faz? Você não vai no médico, você não pode ir para o médico. Assim são os professores da rede pública do estado de São Paulo. Por sorte, a PUESP ganhou uma ação, uma liminar. Se o governador derrubar a liminar, não tem importância. Nós vamos chamar uma assembleia e vamos meter uma greve. Não dá mais. Eu já dialoguei demais, chega. Isso aí para mim é uma questão de direitos humanos. O programa de hoje fica por aqui. Acesse o portal e as redes sociais da APUESP para acompanhar o que se passa em nossa educação pública. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.